Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte eu sei que esse dia chegará. Mas quando será? Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte eu sei que esse dia chegará. Mas quando será? Quando será o dia da minha sorte? Você, meu amigo, minha amiga, você já ouviu esta música? Esta música ela fez bastante sucesso quando eu contava com apenas 12 anos de idade. E esta música ela fez muito sucesso. Essa música é de Zé Rodrigues e Roberto Vidi. Quando será o dia da minha sorte? E muitos perguntam, quando será o dia da minha sorte? Raríssimos perguntam, quando será o dia da minha morte? Eu quero vincular esta canção com outro assunto. Aproveitando o assunto morte, sorte, eu quero compartilhar com vocês um pouco a respeito sobre o nosso futuro, sobre a nossa sorte, sobre o nosso futuro próximo ou remoto. Próximo, para alguns, bastante remoto, bastante distante. Assim eu compartilho com vocês essa pergunta: quando será o dia em que a Terra será transformada num mundo de regeneração? Eu sei que muitos ironizam, alguns até mesmo cansados de ouvir a respeito de apocalipse, transição planetária. Muitos não querem saber sobre qualquer tipo de revelação. Alguns até mesmo chegam a repetir: larga de besteira, a Terra não tem mais jeito. Tanta corrupção, tráfico de pessoas, narcotráfico. Outros, eu sei, outros defendem que o Espiritismo não abraça profecias sobre o Apocalipse. E um número não tão pequeno de espíritas cristãos, de espíritas, chegam a defender que a transformação será paulatina, e será apenas moral. Apenas moral. Nada de cataclismos, estrelas caindo, nada de terremotos, maremotos, apenas moral. Nada disso. E olha, alguns até mesmo defendem, nós temos todo o milênio para que esta transição se complete. Temos todo o milênio, até 2999, para que tudo isso aconteça. Quando será o dia da minha sorte? É claro que nós só temos a eternidade pela frente. Todavia, eu às vezes me pergunto, será que nós não somos bastante arrogantes? Será que cada um com a sua arrogância daquelas pessoas mais seguras, como intérpretes fidedignos da vontade divina? Eu pergunto, e sempre eu me pergunto, eu posso estar seguro a respeito das minhas convicções? Será que aquilo que eu defendo, será que estou certo ou não? Meus amigos, meus irmãos, com todo respeito, eu quero compartilhar com vocês algo para você, especialmente para você que se diz espírita, para você que é espírita cristãos. Eu quero compartilhar com vocês, recordar algumas passagens, algumas mensagens de espíritos, de benfeitores espirituais. Inicialmente, vamos recordar o que Simeão disse, está previsto no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas, abri
os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. E por que, meus irmãos, não relembrarmos o que está grafado no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando, no prefácio, o Espírito de verdade declara, ipsis literis, abre aspas, eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O Espírito de verdade. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Eu não vim destruir a lei, Allan Kardec, o codificador, deixou bem claro, abre aspas, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado. Fecha aspas. Precisa ser mais claro? Tudo bem, continuemos. Nós veremos, quando nós nos socorremos mais uma vez ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós flagraremos o fato de que em 1862, Santo Agostinho, ele exclamou em tom incisivo, abre aspas, a Terra, a chegada a um dos seus períodos de transformação. A Terra ha chegado um de seus períodos de transformação, onde imperará a lei de Deus. Fecha aspas. No capítulo 20, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, às vezes eu me pergunto, capítulo 20, século XX, Os Trabalhadores da Última Hora, século XX, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Neste capítulo, Erasto, em 1863, ele deixou também bem destacado. É notório quando ele diz, abre aspas, sim, em todos os pontos do globo vão se produzir as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargerá sobre os dois mundos. Fecha aspas. Mas tem muita gente defendendo que a transformação será apenas moral. Nada de cataclismos, nada de estrelas caindo, nada de terremotos, maremotos. A transformação será apenas moral. Ora, na Gênesis, muitos defendem a espiritualidade não fala em cataclismos, dilúvios, eclipses, terremotos, maremotos, tal, e aquela coisa toda. E muitos se ancoram na seguinte frase presente no livro A Gênese, abre aspas, a maneira pela qual se opera a transformação é muito simples. E como se vê, é toda moral. E não se afasta em nada das leis da natureza. Nada se afasta das leis da natureza, fecha aspas. Ou seja, tudo ocorrerá de acordo com as leis da natureza. Agora, eu pergunto, quando nós falamos em cataclismos, flagelos destruidores, quando nós falamos sobre eclipses, nós estamos falando algo a respeito de leis sobrenaturais? Quem está defendendo aqui a revogação das leis da natureza? Ora, no livro A Gênese, consta de forma clara, patente, límpida a respeito da época de transição. E lá está bem claro, a época atual é de transição. E no capítulo Os Tempos Chegaram,
consta que, abre aspas, a multiplicidade das causas de destruição é sinal característico dos tempos, porque devem acelerar a eclosão dos novos germes. E continuando, Jesus pôde dizer que ela seria assinalada por fenômenos extraordinários, tremores de guerra, flagelos diversos, sinais no céu, que não são outra coisa senão meteoros, sem sair das leis naturais. Mas o povo ignorante viu nessas palavras o anúncio de fatos miraculosos. Fecha aspas. Eu acho que está muito claro. É pena que é de se lamentar que a maioria das pessoas falam, discutem, debatem, como se estivesse às vezes na mesa, no bar, no botequim, e às vezes jogam palavras fora, mas nós precisamos estudar. E eu quero compartilhar com vocês uma frase de Emmanuel que está no livro A Caminho da Luz. O benfeitor espiritual, ele deixou escancarado em agosto de 1938. Em agosto de 1938, não em 2938. Abre aspas. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Os homens não aceitaram por amor. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém de todos os séculos, os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas. Fecha aspas. Se nós desprezamos tudo isso, voltemos à música. Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. Mas quando será? Se sabemos que é antes da minha morte, e se eu sou cético quanto ao futuro, vamos aproveitar o presente. Vamos abraçar o hedonismo, porque eu quero aproveitar, porque o dia da minha sorte, eu sei que ela virá antes da minha morte. Vá que a doutrina espírita é mais um conto de fadas ou de terror. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Mas quando será o dia da nossa sorte? Façamos a nossa parte. Que a paz de Jesus esteja conosco. Até breve. Um abraço.